Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o efeito estufa. De forma geral, boa parte da radiação solar e do calor que o Sol emana, que chega na Terra, ele vai ser refletido e vai retornar diretamente para o espaço. E outra parte vai ser absorvida, tanto pelo oceano quanto pela superfície terrestre. Por quê? A radiação é um tipo de onda, certo? É uma onda que a gente chama de onda eletromagnética. São ondas que não precisam de meio para se propagar. Ou seja, pode se propagar até na ausência total de matéria, que é chamada de vácuo, que é a parte aí do universo, certo? Então, a radiação do Sol vai ser jogada do Sol para a Terra, uma parte é refletida e outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. A camada de gás que circula a Terra, chamada de atmosfera, ela prende um pouco dessa radiação e dessa temperatura que o Sol emana. Isso é chamado de efeito estufa. Nos jornais e em vários locais, quando falamos sobre efeito estufa, as pessoas já acham que efeito estufa deve ser ligado diretamente a algo negativo, quando não é. Por quê? Efeito estufa é algo também natural e é muito importante para a sobrevivência das espécies que vivem no planeta Terra. Por quê? Todos os seres vivos, em algum momento das suas vidas, eles vão precisar de alguma fonte de calor. E essa fonte de calor pode ser primária, ou seja, vem diretamente do Sol, ou secundária, como por exemplo as lagartixas. As lagartixas, elas pegam a fonte de calor apenas secundária. Dificilmente elas conseguem ficar muito tempo no Sol. Geralmente elas esperam alguma rocha, alguma pedra, alguma parede aquecer, e aí elas vão até essa parede e absorvem a temperatura dessa parede, dessa pedra, dessa rocha. Todo mundo já viu aí em paredes da sua casa lagartixas, e elas ficam principalmente na região onde está incidindo muita luz. Certo? Já expliquei aqui que a emissão de luz também gera calor. Então esse calor vai ser pego por ela. São animais que pegam fontes de energia secundária. Já outros animais, como nós seres humanos, pegamos aí a fonte de energia na forma de calor direto do Sol aí. Quando estamos na rua, quando vamos à praia, dentre vários outros locais. Muitas das atividades humanas, elas visam e elas conseguem agravar, ou seja, prejudicar e potencializar o efeito estufa. Então, se aqui no Brasil, nós, continuando aqui a falar sobre o efeito estufa, a emissão de gases do efeito estufa no Brasil, ele vai ser 32 muitas atividades humanas, elas vão emitir uma grande quantidade de gases formadores de efeito estufa. E essa camada, ela tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra e aumentando assim a temperatura da atmosfera terrestre e também dos oceanos, consequentemente ocasionando o aquecimento global.
Como eu tinha falado, a emissão de gases do efeito estufa no Brasil ela é 32% menor que a média mundial. Por quê? Porque no Brasil, como eu já falei aqui, nós estamos no capítulo 3, a diferença entre fontes renováveis e não renováveis. O Brasil é um dos principais países que tem uma produção muito grande de fontes renováveis de energia. E essa participação de fontes renováveis ela vai ter uma forte influência na baixa emissão de dióxido de carbono. Para gerar energia, o Brasil ele registra em média a emissão de efeito estufa, de gases de efeito estufa, 32% abaixo da média mundial, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Isso significa que a matriz energética brasileira ela produziu menos gás carbônico, CO2, para fornecer a mesma energia que boa parte do planeta. Os dados estão presentes no boletim Energia no Mundo, que compara matrizes energéticas e elétricas de 89 países. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a participação de fontes renováveis de energia tem forte influência na baixa emissão de gases do efeito estufa no país. Na matriz energética brasileira, que representa a energia necessária para movimentar a economia, a proporção de fontes renováveis é de 39,4%, mais de 3 vezes o indicador mundial, que é de 13,6%. Enquanto na matriz energética mundial, os combustíveis fósseis respondem por 82% do total, na matriz brasileira é indicado de 59%. E a emissão de gases do efeito estufa no Brasil, ela foi equivalente a 1,59 toneladas de gás carbônico para cada tonelada equivalente de petróleo em 2014. E, de acordo com esse critério, o Ministério de Minas e Energia ele calculou que a emissão brasileira ficou 32% abaixo da média global. No mundo, a emissão foi de 2,34 toneladas de dióxido de carbono por tonelada equivalente de petróleo. Isso em volumes totais no ano. Em 2018, o Brasil emitiu 486 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o que equivale a 1,5% das emissões mundial. E o Boletim de Energia no Mundo ainda divulgou várias outras informações aí importantes frente à matriz energética brasileira. E ele é divulgado anualmente pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, que tem a sigla MME. E esse documento ele também traz indicadores sobre a produção e o consumo de energia nesses países e suas relações com o PIB, população, emissões de dióxido de carbono. E voltando aqui a falar sobre efeito estufa, as emissões de gases de efeito estufa, elas vão ocorrer praticamente em todas as atividades humanas e também em todos os setores da economia. Na agricultura, por meio da preparação da terra, o plantio, a aplicação de fertilizantes. Na pecuária, por meio do tratamento de dejeitos. Os dejetos vindo de animais e pela fermentação entérica do gado. No transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural. No tratamento de resíduos sólidos, pela forma como o lixo ele é tratado e disposto. Nas florestas, pelo desmatamento e pela degradação de florestas. Nas indústrias, pelos processos de produção de itens como cimento, alumínio, ferro e aço. Teve um estudo muito importante que vai relacionar o consumo alimentar e a emissão de gases de efeito estufa.
Aí, os alimentos, principalmente de origem animal, especialmente carne bovina e laticínios, ou seja, produtos derivados do leite, eles lideram o ranking de alimentação cuja produção ocasiona mais emissões de gases de efeito estufa, sendo responsável por 93 a 98% das emissões, isso dependendo do país. Entre os alimentos de origem vegetal, a produção de arroz desponta como principal responsável pela emissão desses gases. O sistema agroalimentar ele é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, sobretudo de metano, pela fermentação entérica do gado e pelo cultivo de arroz, óxido nítrico em virtude do manejo dos solos e do uso de fertilizantes nitrogenados, e também do dióxido de carbono, devido ao uso de combustíveis fósseis nos vários segmentos da cadeia agroindustrial. Por quê? Essa é uma pergunta muito importante que vocês podem se fazer. Por que a produção de gado influencia no efeito estufa? Vocês conseguem imaginar algo presente no boi ou na vaca que vai aumentar o efeito estufa? Quando a gente pensa assim inicialmente, a maioria das pessoas vai achar que não tem nenhuma relação, né? Geralmente, quando se fala de efeito estufa, as pessoas pensam logo em indústrias, em carros, em ônibus, em motos, emitindo gás carbônico. Mas o gado ele vai produzir algo pior que o gás carbônico, que é chamado de metano. Esse gás metano, como eu falei, tem fórmula CH4, uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio. Ele prejudica de forma muito acentuada o efeito estufa. Como é que o gado ele vai produzir esse gás metano? Principalmente o arroto das vacas é o principal local onde é emitido gás carbônico não, me desculpem, gás metano no mundo, o gás CH4. Por quê? As vacas, elas são animais que comem apenas plantas, né? Todo mundo sabe disso. Aí o capim é o principal alimento das vacas. E quando elas comem essa planta, as vacas elas vão ter dois estômagos. Elas vão primeiro triturar um pouco, depois elas botam a comida para fora da boca, mastigam mais um pouco e depois botam no segundo estômago, certo? É assim que funciona a digestão nas vacas e nos bois. E quando ele faz isso, essa digestão feita nos dois estômagos das vacas, existem alguns micro-organismos que vão auxiliar a destruição de uma parte presente nas plantas chamada de celulose. A celulose vai ser um componente químico das plantas que tem a função de enrijecer, de deixar a planta dura, firme, certo? É usado também para a produção de folhas e dentre várias outras coisas. Mas no organismo, no sistema digestório das vacas, essa celulose não é degradada pelas próprias vacas. Ela vai ser degradada por micro-organismos presentes na primeira parte do sistema digestório das vacas. E quando esses micro-organismos eles quebram a celulose vai liberar o gás metano, certo? E a partir daí, nós vamos ter várias consequências devido a isso. Mas você pode se perguntar, mas as vacas estão lá em pequena quantidade, não fazem mal a ninguém. Bom, não é bem assim, né? O gado, ele representa boa parte dos animais presentes no mundo. Por quê? As pessoas consomem bastante carne. Então, para você chegar um dia lá com 1 quilo de carne, quando você vai comprar no açougue, você teve toda a criação daquela vaca, do seu nascimento até sua idade adulta, para ela poder ser morta. E aí, todo esse processo
gerou bastante gás metano, bastante água, sim, e também bastante destruição dos meios naturais, certo? Das árvores e etc. Por quê? Primeiro vamos falar sobre a água presente nas coisas. Vocês já imaginaram, já pararam para pensar que tudo ao nosso redor teve água no processo de formação? O plástico, o cimento, eletrodomésticos, tudo isso ao nosso redor teve uma quantidade de água para ser produzido. E essa água é chamada de água virtual, que é como se fosse a água das coisas. A água presente no plástico, a água presente no quadro, a água presente na roupa, a água presente na máscara. Tudo isso foi necessário em alguma das suas etapas o desperdício, a utilização de água. Com a carne é a mesma coisa. Para se produzir galinha, para se produzir vaca, boi, porco, são animais que bebem água. Especialmente as vacas, elas bebem bastante água. Então estima-se que 1 quilo d'água, percebam bem essa proporção, 1 quilo d'água é equivalente a 100 mil litros de água gastos. 100 mil litros de água gastos e só 1 quilo d'água. Por quê? Nós vamos ter a água de diversas fontes. A água que a vaca bebeu, a água que a vaca tomou banho, a água que foi necessária para irrigar a soja que a vaca comeu, certo? E também a água usada para limpar o sangue quando se mata, se degola vacas, certo? Então nós temos aí 4 fontes de águas gastas para se produzir. E percebam que a água que a vaca bebe, ela está bebendo água desde que nasce. Então, se ela vai ser morta com 5 anos, ela bebeu água de um dia de nascida até os 5 anos. Então, 1 quilo de carne vai ter a soma de 5 a 10 anos dessas 4 fontes de água, certo? Dando continuidade aqui à aula remota. Então, existe um movimento mundial muito importante que é chamado Um Dia Sem Carne. Geralmente as pessoas fazem isso na segunda, chamada aí de Segunda Sem Carne, que é um dia na semana que você escolhe de sempre naquele dia não comer carne. Por quê? Quando você passa um dia todo sem comer carne, você está economizando, em média, 100 mil litros de água. Então isso é uma movimentação mundial muito importante para se tentar minimizar a produção de gás metano, o desperdício de água e várias outras formas de se preservar o planeta, certo? Como fonte primária, praticamente toda a energia ela chega até a Terra, ela vai sofrer modificações. Da mesma forma vai ser a radiação solar. Outro fator que vai afetar diretamente o Sol, quando chega aqui na Terra, vai ser as dinâmicas do clima do planeta, certo? Nós temos aí no planeta Terra 4 estruturas grandes. Nós vamos ter a atmosfera, que é a camada de gases, a litosfera, que vai ser a camada de solo, a biosfera, camada de vida na Terra, e a hidrosfera, camada de água na Terra. Os 2 fenômenos muito importantes que afetam a dinâmica climática do planeta vai ser o El Niño e Laninha, certo?
El Niño, que é o menino, a criança, vai ser uma frente quente que chega na camada terrestre, por exemplo, aqui no Brasil. E já Laninha vai ser a camada de ar frio. El Niño, quente, Laninha, fria, certo? Vamos falar agora um pouco sobre causas antrópicas. O que são causas antrópicas? Causas antrópicas é tudo aquilo que vai ser causado pelo homem, certo? Antrópico vem disso. Antro significa homem. As atividades humanas, elas começaram a ter efeito no aumento da temperatura da Terra durante os últimos 2 séculos, com o surgimento de fábricas movidas à queima de combustível. As sociedades industriais, elas passaram a liberar grande quantidade de dióxido de carbono aí, de molécula de CO2 na atmosfera. Veículos a motor também contribuem para o aumento das emissões de outros gases de efeito estufa. E entre as principais atividades humanas que vão causar efeitos no aquecimento global e também nas mudanças climáticas vão ser a queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo, e essa queima de combustível fóssil ela vai ser importante para geração de energia e atividades industriais e de transporte. Também é usada na agropecuária, no manejo do solo, no descarte de resíduos sólidos e no desmatamento. Todas essas atividades elas emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores de efeito estufa. No Brasil, nós temos o uso inadequado do solo e o desmatamento, que são as principais consequências aí do mau manejo do planeta, né? E os efeitos do aquecimento global, eles estão evidenciados em diversas regiões do planeta, como derretimento de calotas polares, aumento ou crescimento médio das temperaturas, tanto da sensação térmica quanto da temperatura das regiões, alteração da migração dos animais, morte de vários grupos de seres vivos e também aí de seres humanos a partir do excesso de calor, e também a acentuação de fenômenos atmosféricos, como furacões, ciclones e secas, entre outros. E as mudanças climáticas mais extremas no Brasil, elas têm risco para a produção de soja, milho, feijão e arroz, que são usados também na dieta de animais de produção, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.